E se ligássemos um painel solar de até 3 vezes maior do que o limite da estação de energia portátil modelo River 3 Plus da EcoFlow? Ela aceitaria ou iria queimar? Além desta pergunta, separei mais de 15 para você sobre a River 3 Plus, que gera mais dúvida real no consumidor. Só que tem uma variável que decide tudo isso e faz esse tipo de teste ser tranquilo ou virar um problema real. E eu te explico esse detalhe se você ficar até o final. Fala, meu amigo! Eu sou o Miguel Lino, o fundador da Solar dos Palmares, e estamos no mercado desde 2019. E como somos uma revenda autorizada da marca EcoFlow e WT, estamos prontos para proteger o seu investimento. Então, bora para o vídeo, ver essas perguntas. Uma das 4 perguntas que eu vou fazer é sobre a estação. Ela aguenta aí onde você quer. Zerou a sua bateria? E agora? A estação de energia entra em um modo de proteção de descarga profunda antes de chegar no fundo do poço, sendo essa situação evitando o dano permanente das suas células de armazenamento. Mesmo assim, zerar com frequência no uso comum já desgasta ela mais rápido. Existe um ciclo de manutenção oficial, mas isso é um protocolo de armazenamento que é coisa muito bem diferente do que você zerar ela todo santo dia. Outra pergunta, o que significa overload no alerta da estação de energia? E existe um risco de alta ou baixa tensão na tomada? Existe e é justamente isso para que serve o sistema de proteção interno da estação de energia da River 3 Plus, que tem um BMS que contra proteção de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, temperatura e fora das faixas, seguindo isso que é padrão da linha da EcoFlow. Quando alguma dessas condições aparece, a estação de energia corta a operação sozinha, protegendo a sua bateria e sua estação e o que está conectado nela. Para você fazer ela voltar a funcionar, é só religar a sua estação de energia, de preferência, sem o mesmo consumo ou uso que estava naquele momento, para evitar nova interrupção. Outra pergunta, pode injetar energia direto da estação de energia na rede da sua casa? Olha, aqui a resposta merece todo cuidado. Ligar a saída da estação de energia no aparelho individual, via tomada, é uso normal e seguro. Agora, ligar ela direto no seu quadro elétrico da sua casa, tentando alimentar a fiação interna, é outra história. Existe o equipamento próprio que faz a transferência, que deve ser instalado por um eletricista qualificado para evitar a retroalimentação da sua rede e virar um risco para quem trabalha nela, assim como também o queima da estação de energia. Sem esse equipamento específico, o caminho seguro é usar as tomadas da própria estação, aparelho por aparelho. Alguns vídeos no YouTube mostram esse tipo de processo de desligar o disjuntor geral e então fazer a injeção da energia direto no seu quadro. Isso até cria uma ilha energética que isola a sua rede, mas qualquer descuido no meio do seu processo de uso da estação e talvez religar o disjuntor, 1 segundo que seja, nessa hora vai tudo queimar. E a outra pergunta, os meus aparelhos da minha casa são 127 e a estação de energia River 3 Plus é 220, se eu ligar esses eletrodomésticos vai queimar? Essa é uma pergunta muito fácil de responder e é importante que você leve a sério. Sim, o risco é real. O aparelho feito 127, ligado numa saída 220, recebe quase o dobro da tensão que ela espera e o resultado costuma ser a queima imediata desse equipamento. A exceção é quando você utiliza aparelhos bivolt, que ele se ajusta sozinho para as duas tensões. Antes de ligar qualquer coisa na sua estação de energia, confirma a etiqueta do aparelho e, lógico, da estação também. 4 perguntas de segurança já foram resolvidas. Falta 11. Se essas respostas já estão te ajudando, já deixa o like, pois isso mostra para mim que você já entrou no movimento da tomada livre. 2 outras perguntas que é sobre onde o seu dinheiro e a energia rendem. É mais barato comprar uma estação de energia portátil River 3 Plus ou um gerador portátil? No longo prazo, sim, a conta é simples. Um gerador a combustível, segundo comparações hoje no mercado, gira em torno de R$ 70 de combustível por dia de uso, de forma contínua, óbvio. Fora a manutenção e o barulho que, lógico, um gerador portátil faz. Já a River 3 Plus, com painel solar somado, tem manutenção diária próxima de zero. E o investimento inicial, óbvio, que é maior, mas o custo recorrente desaparece a longo prazo. E ela aguenta uma geladeira. A próxima pergunta. Depende. Se for uma geladeira portátil ou uma geladeira grande, mas inverter, está dentro do range da potência da estação de energia,
Essa é uma geladeira que funcionaria. Já uma geladeira ou freezer comum, sem ser inverter, geralmente puxa um pico de partida muito alto que está além do teto da estação. No caso, a River 3 Plus, ela vai subir um degrau, sendo que você é necessário utilizar a Delta 3. E se você quer ver um teste completo dessa estação de energia portátil, que é a River 3 Plus, com maior autonomia real na prática, já clicando aqui no link da descrição desse vídeo, você vai conferir um review completo dela. Já dá acesso e dá uma conferida. Mais 3 perguntas sobre como funciona a bateria extra da estação de energia portátil River 3 Plus. Primeira, como que eu carrego a bateria extra da River 3 Plus? Pelo padrão da linha da marca EcoFlow, a bateria de expansão carrega através de uma unidade principal, que aqui no caso é a River 3 Plus, que é normalmente ligada ela a uma tomada, ou no solar, ou através do carro. E a bateria, ela é conectada à estação, o qual ela recebe a carga em paralelo de forma automática. Olha, e outra pergunta, qual o tipo de conexão entre a River 3 Plus e a bateria de expansão? Aqui, a EcoFlow usa um engate rápido, muito preciso, de alta engenharia, que ele é próprio da linha River, que pode ligar um módulo extra à unidade principal de forma muito simples e de um encaixe perfeito. Outra pergunta, é possível encaixar mais de uma bateria extra na River 3 Plus? Depende do que você quer com isso. Ao mesmo tempo, e conectar direto da estação de energia não é possível. Igual vocês estão vendo aqui, só tem uma unidade. Ela aceita apenas uma bateria extra por vez, ou seja, a EB300 ou a EB600. Mas nada impede você de ter mais de uma bateria extra guardada para alternar, trocando de forma fácil pela uma cheia e pela vazia. Só que lembra, a cada extra que você conectar ela, tem que estar na unidade principal. 9 perguntas já foram para o bolso, das 15. E agora entramos no cenário de uso. Se você já está em dúvida entre a marca EcoFlow ou a Blue-T, eu tenho uma coleção de vídeos aqui no card acima, comparando as duas marcas. Você clicando aqui no card, você vai continuar esse vídeo logo depois. Vale muito a pena você maratonar. Dá uma conferida. Mais 5 perguntas sobre a estação de energia da River 3, onde ela realmente brilha. A pergunta, ela suporta uma bomba d'água tipo palito? Olha, bombas d'água tipo profundidade, eu tenho que ser muito real com você. Elas não são adequadas para o uso específico da estação de energia. Por quê? O pico de partida desses tipos de bomba costuma ser 10 vezes maior do que a potência nominal, funcionando somente em estações de energia, geralmente acima da Delta 3. Costuma elas terem, então, compatibilidade real para esse tipo de carga. Outra pergunta, para qual cenário a estação de energia portátil da EcoFlow River 3 Plus é indicada? Olha, ela cobre muito bem uma casa com backup de porte inicial, seja para um trabalho remoto completo ou um camping para trazer conforto, pequenos comércios ou talvez até situações de emergência. Lógico, com planejamento de algumas horas de autonomia. Outra pergunta, qual autonomia ela dá para um Starlink? Olha, depende do modelo da sua Starlink, já que o consumo varia entre as gerações que nós temos hoje. Hoje você tem uma Starlink comum que consome em média de 50 a 75 watts, ou a Starlink Mini que consome entre 30 a 50 watts. Então, considerando uma média entre 50 a 75 watts de consumo, considerando os 286 watt-hora de bateria, ela sustenta entre 4 a 6 horas. Já com a expansão de até 858, esse número sobe para 11 a 17 horas de autonomia. Isso considerando uma Starlink somente ligado nela e nenhum outro aparelho. Posso otimizar a estação de energia River 3 Plus para o camping? Claro, priorizando iluminação LED, que consome pouca energia, ou no modo X-Bus para picos rápidos, por exemplo, um secador de até 1.200 watts de potência. Posicionando ela com painel de manhã cedo, direcionado ao sol nascente, ela com certeza vai ter um bom aproveitamento de carregamento solar durante o dia. E lógico, você pode desligar o Wi-Fi da estação de energia quando você não estiver utilizando o seu aplicativo, economizando watts de energia que vai ser útil para outros aparelhos. Posso ligar uma impressora 3D na River 3 Plus e evitar prejuízo? Sim, e é claro que esse é o mais uso e esperto que você pode ter quando você tem uma impressora 3D, qual numa falha de energia por queda pode desperdiçar o seu filamento, tempo e às vezes danificar até a sua peça ou o bico da sua impressora. Com a estação de energia River 3 Plus, fazendo o papel de um backup, a sua impressora segue rodando na queda ou falta sem perder a peça no meio do processo. E se você
está com essas respostas já na palma da mão, você já sabe que a River 3 Plus é a solução ideal para você, o link de compra de forma segura está fixado nos comentários aqui. E calma, que agora vem a dúvida principal que eu te prometi lá no início. E essa é a última pergunta, onde, se eu colocar um painel de até 3 vezes maior que a estação de energia suporta a River 3 Plus, até qual potência de painel fotovoltaico eu posso ligar nela? Olha, aqui o limite da entrada, a gente tem que ser claro, é 220 watts de potência. Mas isso não muda por causa do tamanho do painel. Um painel maior, como exemplo que a gente vai apresentar para vocês, 665 watts de potência, que está aqui apresentado, isso funciona simplesmente porque ela ignora o excesso que ela usa somente os 220 watts de potência. Ela não acelera o carregamento além do teto. Somente trabalha no máximo dentro do limite, sem estressar ela e sem colocar em risco. Repara que no display ela vai entrar os 220 watts de potência sem sair qualquer fumaça ou drama. O controlador interno da estação de energia River 3 Plus controla o consumo sozinho, travando os 220 watts de potência. Mas nem todo painel gigante ela segura para ela. O motivo não é somente o tamanho, é a tensão de entrada. Aqui a faixa de entrada da River 3 Plus é de 11 a 55 volts, com corrente de até 13 amperes. Passou dos 55 volts, aí sim é um risco real para a estação de energia, valendo que você deve confirmar essa entrada VOC de cada painel antes de ligar ela. Estamos aqui nessa mini usina para demonstrarmos que um painel de 665 watts de potência pode ser ligado numa estação de energia igual a River 3 Plus, que tem de entrada de tensão VOC 55 volts. Ou seja, nesse caso, esses painéis de 665 têm até 49 volts de entrada, sendo que respeitando o limite da estação de energia, que é o 55, mesmo que seja uma potência de até 3 vezes mais do que é o captado pela estação de energia, iremos ver aqui em tempo real que a estação consegue captar os 220 e não queimar a sua entrada. E assim, dentro dessa limitação, você ter uma alta potência de recarga da sua estação de energia. Aqui no caso, está entrando de forma cravada os 220 watts de potência, que é a capacidade que a estação de energia permite, consegue captar de energia e sem queimar aqui a estação. Ela vai trabalhar sempre praticamente a potência máxima e sem causar nenhum dano aqui à estação de energia. Nesse cenário aqui que se encontra, ela levaria aproximadamente 53 minutos para fazer a sua recarga, tendo visto aqui seu tempo de autonomia. Olha lá, 53 minutos. Os 220 watts de potência entrando através da conexão aqui solar, que está conectado, lá cravado. E vejamos aqui o dado técnico desse painel solar. Não sei se está sendo possível de ver, mas lá ele tem até 48 volts VOC de entrada. Um painel da marca Lepton, 665 watts de potência. E aqui de forma muito precisa, nós estamos vendo aqui que a estação de energia River 3 Plus consegue captar os 220 watts de forma contínua aqui e sem queimar a sua entrada. É exatamente esse tipo de conferência que nós fazemos antes de fechar uma venda com você, seja com a estação de energia ou com o painel a ligar nela. Isso para evitar você de correr nenhum risco de uso da estação de energia. Se você ficou até o momento desse vídeo e ficou ainda alguma dúvida de quantas baterias de expansão faz sentido para o seu caso ou qual painel solar combina melhor para o seu uso, se passar pelo nosso dimensionamento energético personalizado, que é o método DEP, esses e outros cenários avaliamos junto com você. Assim, você investe certo, sem faltar ou nem sobrar recursos para você, investindo o que é mais importante, uma solução de acordo com a sua demanda. E o nosso contato do WhatsApp, falar diretamente comigo, está na descrição desse vídeo para fazer o seu dimensionamento agora. E se inscreve no canal e ativa o sininho, pois essas e outras perguntas iremos fazer e tem muito conteúdo para vir para você. Vou deixar aqui do lado uma playlist para você clicar e continuar absorvendo conhecimento. E eu te agradeço, você, por ter ficado até o final, e eu te espero no próximo vídeo.